Bom dia a todos, a todas que nos acompanham neste 7º Simpósio Internacional sobre Religião e Migração. Religião e Migração na perspectiva da ecologia integral, um olhar a partir da Pan-Amazônia. Chegamos hoje ao 3º dia do nosso simpósio, que tem tido apresentações e debates extremamente importantes, e esse simpósio é uma promoção dos programas de pós-graduação em Ciências da Religião e em Ciências Sociais, ambos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Também promovem o encontro a Missão Paz, Centro de Estudos Migratórios de São Paulo, o CIMI, que é o é o Instituto Scalabriniano para a Migração Internacional de Roma, e todos os professores que têm participado desse esforço conjunto. Agradecem muito a todos que estão nos acompanhando e participando das nossas discussões. O painel de hoje, que é o 3º painel, se intitula Desafios da Ecologia Integral para as Religiões na Pan-Amazônia. Vamos apresentar
a questão do pentecostalismo com o professor Dr. Moab César Carvalho Costa, da Universidade Estadual da região tocantiana do Maranhão. E, para falar sobre as religiões indígenas, contaremos com a professora Jean. Eu vou chamar primeiro o professor Moab, tá? E vou apresentá-lo, agradecendo muito a sua presença. O professor Moab é graduado em História pela Universidade Estadual do Maranhão, é mestre em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e é doutor em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. É líder do Núcleo de Estudos Interdisciplinares em História das Religiões, é professor adjunto do curso de História da Universidade Estadual da região tocantina do Maranhão e é professor permanente do programa de mestrado e doutorado em História da Universidade Estadual do Maranhão. É membro da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais e do Centro de Estudos da História da Igreja na América Latina e no Caribe. Ele participou do Sínodo para a Amazônia na qualidade de delegado fraterno. E a professora Jama, né, que vai falar em segundo lugar e já está acessando aqui, né, os nossos bastidores, é mulher indígena do povo Uapixama, é roteirista, pesquisadora e ativista do movimento indígena de Roraima, graduada em Gestão Territorial Indígena, mestre em Letras, Literatura, ambas pela Universidade Federal de Roraima. Está em processo de admissão para o doutorado na Universidade Americana pelo programa Oportunidade Acadêmica. É coordenadora da REPAM Juventudes de Roraima, voluntária da Escola Comum, um projeto de educação cidadã. É fellow do Instituto FOR em sua função e é mobilizadora da região norte. E sua missão é democratizar os acessos à educação de qualidade para juventudes indígenas e periféricas. Feita essas apresentações e esses currículos breves, né, que apenas indicam para a importância da atividade desses nossos dois palestrantes, eu passo, então, a palavra para o professor Moab, agradecendo muito a sua presença. Professor Moab, muito obrigada e eu lhe passo a palavra. É uma satisfação tê-lo aqui com a gente. Bom dia a todos e a todas. Antes de tudo, eu quero agradecer o generoso convite feito pelo professor Wagner Lopes. Ele é um amigo do CEILA e tem mantido contato conosco para participar desse simpósio ao lado de intelectuais assim de grande envergadura, tanto na academia quanto na militância por um mundo melhor, ecologicamente mais equilibrado e socialmente menos desigual. É uma honra poder participar aqui e trazer minha pequena contribuição para este evento, para este simpósio. Muito obrigado, Wagner. Quero cumprimentar aqui os membros da mesa, a professora Lúcia, que coordena esta mesa, e a nossa colega aqui de painel, aqui a Jama, né? Eu espero que possamos trazer alguns desafios para reflexão, uma vez que vamos tratar de temas que são extremamente importantes e atuais. O tema que nos é proposto neste painel, os desafios da ecologia integral para as religiões na Amazônia. E aqui eu vou tratar do segmento pentecostal. O segmento pentecostal é um tema que eu considero extremamente importante e tempestivo. Ele é importante em função de todos os ataques que a Casa Comum vem sofrendo, aumentando o desequilíbrio ambiental, de forma que as perspectivas apocalípticas para o fim do mundo deixaram de ser de cima para baixo, ações divinas, e passaram a ser defendidas pelas ações do homem, que vai exaurindo o planeta até que o mesmo entre em colapso. Essa é uma questão muito interessante, porque a gente percebe que nós saímos de um futuro apocalíptico para um futuro prognóstico, quando antes as religiões elas previam o fim do mundo
a partir de uma ação do divino, a partir de uma ação de cima para baixo, onde as divindades manifestariam-se, né, e trariam aquela destruição esperada. E aí nós entramos numa era em que nós pensamos no futuro, mas de forma prognóstica. O homem constrói o seu futuro, o homem estabelece aquilo que vai ocorrer. Dessa compreensão, o homem não tem tido um cuidado muito grande com a casa comum e tem feito coisas, né, tem agido de forma tal que vai substituindo a divindade. Esse Deus que traz o Apocalipse, ele é o próprio homem que, pela força, pelo poder que tem, vai exaurindo as suas forças e a destruindo. O tema também é extremamente tempestivo, uma vez que envolve uma discussão em função do pentecostalismo. O pentecostalismo, nas últimas décadas, alcançou um número de membros assim extraordinário. E, por consequência disso, você tem um aumento significativo da influência dele sobre a população. Então, por que é importante discutir o pentecostalismo aqui? É importante, seja em números de membros, por consequência, pela manutenção e redução de sua capacidade de projetar valores no universo de seus membros. Esse é um fato que precisa ser pensado com muita tranquilidade, porque você tem aqui alguns prismas que precisam ser observados. Ou seja, ele cresce, ele se expande, ele alcança números assim enormes, perde, de certa forma, a influência que tinha de construir no imaginário determinadas cosmovisões, mas, ao mesmo tempo, ele consegue projetar, né, determinados valores que serão fundamentais para que a gente possa compreender de que maneira esses pentecostais, ou os pentecostais desse segmento, vai se envolver num projeto em defesa da casa comum. Outro elemento que é importante nessa discussão é a recente conquista de influência que o pentecostalismo alcançou no campo político. Não só o pentecostalismo, mas todos os evangélicos. Aí é um grande guarda-chuva, que entra protestantes históricos, entram pentecostais, neopentecostais, e ainda tem um segmento que eu começo a pensar nele, que chama os não denominacionais. São comunidades que não querem ser católicos, não querem ser protestantes, não querem ser pentecostais ou neopentecostais, e que vivem a sua pentecostalidade e não se importam muito com o que os outros falam, mas eles guiam os seus próprios caminhos. São estudos recentes que mostram que esse fenômeno já se faz presente no Brasil, igrejas não denominacionais. Uma outra coisa que é importante é o papel social do pentecostalismo, que tem sido negligenciado por jornalistas, formadores de opinião e intelectuais, uma vez que, e muito além disso, o crescimento do cristianismo evangélico, quando a gente fala cristianismo evangélico, a gente pega pentecostais e protestantes, em todos os sentidos, né? No Brasil, tem menos a ver com pastores oportunistas e carismáticos e mais com a capacidade das igrejas para projetar as condições de vida, melhores condições de vida dos mais pobres e necessitados. É importante lembrar aqui que, na sua trajetória, o pentecostalismo ele avançou entre mulheres, pretos, pardos, pobres e periféricos. E, apesar de toda a influência positiva que o pentecostalismo promove na sociedade, as notícias associadas a ele são de pautas puramente negativas. Valorizando quem? Trazendo à tela quem? Pastores oportunistas, carismáticos, né? Escândalos, mas não trazem a importância e a influência positiva que eles trazem. Recentemente, Juliana Spy publicou O Povo de Deus, que faz uma discussão muito, muito séria a respeito disso e traz à tona alguns aspectos dessa discussão. Ou seja, a questão, o pentecostal é um sujeito só alienado, os pastores são só alienadores, qual o reflexo disso na sociedade brasileira? Como é que eu vou entender o Brasil profundo num país como o Brasil, que é continental, que avança, o crescimento dos pentecostais evangélicos avançam de forma significativa? Como é que eu vou entender esse Brasil profundo
se eu não faço essa discussão do papel dos pentecostais. Enfim, em nenhuma questão, essa é a minha opinião, que envolva o conjunto da sociedade brasileira, os pentecostais podem ser ignorados ou deixados de lado. Se no Brasil cresceram e se acomodaram de forma acelerada, em alguns estados, como o do Amazonas, junto com os demais evangélicos, já possuem números superiores aos dos católicos. E o IBGE projeta, olha só, para 2030, o cruzamento das linhas em todo o Brasil, colocando o segmento evangélico, em termos absolutos, maior que o católico. Ou seja, o Brasil passa de um país católico nos anos 40, quando tinha 96% da população que se declarava católico, para um número inferior a 32% em 2030. Essa é a previsão. E a estatística ela pode não ser totalmente precisa, mas ela se aproxima muito nas suas previsões. Então fica a pergunta, como ignorar um segmento que cresce dessa maneira, né? Como evidenciar somente as pautas negativas? Como jogar para debaixo do tapete, a grande contribuição que eles trazem à sociedade brasileira? De acordo com a Pew Research Center, são mais de 600 milhões os adeptos do pentecostalismo no mundo. E esse número continua crescendo. Então, daí é que eu coloco nessa pequena introdução a importância do segmento pentecostal no Brasil, né, nas mudanças e nas transformações da sociedade, por meio de sua influência, porque ele estrutura e é estruturado pela sociedade. E, partindo desse pressuposto, é preciso que a gente pense, e no nosso caso, que é muito específico, sobre o papel e a contribuição da religião para a ecologia integral, especificamente na Amazônia, mas eu quero, mesmo tendo um norte geográfico presente na Amazônia, refletir isso também a nível de Brasil, porque a gente vai perceber que não vai haver muitas diferenças de percepção, que é importante que a defesa da casa comum parta de todo o território nacional, né? Então, feitas essas considerações iniciais, eu tenho muito mais perguntas para fazer do que respostas a oferecer. E nós, da academia, sabemos que quando nós elaboramos um conjunto de questões, aquela famosa problematização, e essa se tornando uma problematização bem feita, bem organizada, bem estabelecida, ela acaba nos ajudando bastante na trajetória, na caminhada, porque vai nos fazer pensar, e essa forma e pensar o melhor caminho para buscar soluções. Então, vamos lá, essas minhas questões. O que pensam os pentecostais brasileiros sobre as questões ecológicas e como agem em relação ao que pensam? 2. Como agem os grandes líderes das igrejas pentecostais brasileiras? Possuem eles influência ao ponto de podermos afirmar que, em virtude de sua conduta, os milhões de membros das igrejas sejam avessos às questões ecológicas? Porque aí parte de um preconceito geral, olhado de cima para baixo, da academia, dos jornalistas, da grande imprensa, que os pentecostais são avessos às questões ecológicas. E a gente vai perceber que não é bem isso que acontece. Outra questão, e essa eu vou partir de algumas reflexões, principalmente do Renan William, que é um sociólogo da USP, que por 2 oportunidades eu pude ver e ouvir o seu trabalho. Uma delas foi em um encontro da RELEP, que é a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, que ele fala dos impasses na consciência ecológica entre os pentecostais. Quais são esses impasses? Há impasses. De que maneira esses impasses são colocados? Eles funcionam mesmo como impasses? Ou eles apenas compõem um conjunto de questões que ajudam a criar um preconceito sobre os membros do pentecostalismo em relação às questões ecológicas? Mais à frente, um pouquinho, eu vou detalhar um pouco mais isso. Quarta questão, o que pesa nas decisões tomadas por um político pentecostal diante das pautas ecológicas no Congresso Nacional, né?
Você lá tem dois segmentos. Você tem a frente parlamentar evangélica e tem a bancada evangélica. Na frente parlamentar evangélica, você tem gente que não é evangélica, você tem católico, você tem pessoas de outros segmentos, mas que se associam a esse conjunto, uma vez que o discurso é atrativo a um segmento que cresce de forma exponencial e que vai ajudá-los assim a legitimar um discurso para a manutenção da sua posição política, né? Então, o que é que pesa nas decisões tomadas por um político pentecostal diante das pautas ecológicas no Congresso Nacional? Isso tem impacto na Amazônia, impacto no Cerrado, tem impacto na Caatinga, tem impacto em todo lugar. Quais são esses? A bancada do boi, a pressão da bancada do boi, a pressão do agronegócio, ou o que pensam os fiéis de sua igreja? Será que aquilo que pensam os fiéis de sua igreja em relação às questões ambientais tem alguma importância ou significado, ou pesa em algum sentido nessa balança do parlamentar evangélico na hora de ele votar uma PL, né, relacionada às questões ambientais? Eu, particularmente, penso que não, mas a gente vê isso mais à frente, talvez no debate, porque o tempo de exposição tem seus limites. Olha, em matéria publicada pela Carta Capital recentemente, ela mostra que a maioria dos deputados da Frente Parlamentar Evangélica apoiam pautas antiambientais. Levantamento da agência pública mostra que a maior parte dos parlamentares foi favorável às PLs da morte, que são todas elas apontadas como ameaças ao meio ambiente e aos povos tradicionais, né? E também aos povos originários, né? Outra questão, uma reflexão sobre os desafios da ecologia integral entre os pentecostais na Amazônia é diferente dos que vivem em outras regiões do país, especialmente nas regiões sul e sudeste. São distintos esses desafios? Pensando na perspectiva geográfica, há diferenças significativas em relação ao meio ambiente entre os pentecostais ribeirinhos e das comunidades tradicionais na Amazônia e os católicos ali estabelecidos? Não sofrem eles as mesmas arguras? Não são vítimas da exploração? Não são vítimas também do veneno dos garimpos? Não são vítimas da grilagem? Não são eles vítimas da violência? Ou há uma distinção entre esses são católicos, esses são evangélicos e pentecostais? Não há. Não há distinção se você for pensar nesses pentecostais, nesses ribeirinhos que são adeptos. E a gente vai perceber depois que a Amazônia, ela, por conta dos fluxos migratórios, ela vai receber assim um contingente muito grande de pessoas adeptas ao pentecostalismo. E nós vamos falar rapidamente disso mais na frente. O que espera sentir e receber, ou melhor, qual a expectativa de um pentecostal quando se dirige aos cultos ou a outros eventos da igreja, tanto na Amazônia ou nos centros urbanos das regiões mais desenvolvidas no país, né? Uma das questões que se levanta aí é dizer o seguinte: eu nunca ouvi um pastor, seja ele de qualquer denominação evangélica, durante o púlpito, né, se levantar em defesa da ecologia, em defesa da agricultura familiar, em defesa dos povos ribeirinhos, etc. Tal. Aí fica a pergunta: qual é a expectativa do pentecostal que vai a essas igrejas? Ou mesmo qual é a expectativa de um católico que vai a uma missa, né? Que participa de uma novena, que participa desses grupos de carismas, né? Que tanto tem crescido no Brasil, né? Então, são muitas perguntas, são muitas questões que cabem na reflexão para que a gente possa encontrar melhores caminhos. O pentecostalismo brasileiro, agora vamos tratar um pouquinho da Amazônia, foi implantado e floresceu na Amazônia. Primeiro no estado do Pará, depois no estado do Amazonas. Trilhou inúmeras veredas, implantou núcleos nos mais distintos rincões e nas margens dos rios mais distantes. Cresceu exponencialmente. Da Amazônia para todo o Brasil, tendo como catalisador, em primeiro lugar, os processos migratórios. Como surgiu no Pará, em 1910, 11, através dos missionários suecos Gunnar Wingre e Daniel Berg, que implantaram as Assembleias de Deus, o Pará, naquela época em que ainda se vivia a Bela Époque,
recebeu milhares de imigrantes saídos do Nordeste, que foram para lá em busca de melhores condições de vida. Lá deslocados, em anomia, longe das suas comunidades de solidariedade, longe das suas perspectivas religiosas, se vê distante e perdido. Ele não tem apoio do Estado, né? E nem ele está ali sendo amparado de forma adequada. Então, ele encontra ali o pentecostalismo. Então, o pentecostalismo vai crescer exatamente entre esses nordestinos, né? Que são pretos, são pobres, né? Estão ali em anomia, porque não encontram uma posição, um lugar de origem, uma raiz cultural muito forte. E depois que passa essa fase de progresso na Amazônia, eles vão migrar de novo. E eles migram para onde? Eles migram para o Nordeste de volta e eles migram para o Sul e Sudeste. Tanto é que no Brasil, em 1930, nós já tínhamos igrejas pentecostais estabelecidas em todos os estados do Brasil, até o final da década de 30. Por quê? Porque não foram fundadas, em princípio, por missionários, mas foram fundadas por famílias. As pessoas passavam pela conversão ecológica na Amazônia, no Pará ou Manaus, saíam de lá e voltavam para o Nordeste, depois ou para o Sul e Sudeste, nesses fluxos migratórios existentes todos, e ali eles iniciavam pequenos núcleos nos lares. Esses núcleos cresciam, agregavam vizinhos, aí entravam em contato, e só depois vinha um missionário lá de Belém e estabelecia uma igreja. Então, o Cartacho Rulim trata muito bem dessas questões, traz todas essas perspectivas a respeito de como o pentecostalismo cresce, né, no fluxos e refluxos das ondas migratórias do Brasil, né? Nas últimas décadas, esse pentecostalismo que cresceu muito passou por um processo de pulverização institucional. Surgiram novos movimentos e comunidades acomodando suas práticas e crenças à sociedade dos consumidores. Ou seja, embora o pentecostalismo tenha um ethos, e antes era o ethos sueco-nordestino, né, marcado pela sese, pelo sectarismo, pelo autoritarismo patriarcal, ele moldou parte da sociedade nesse princípio, mas a sociedade também estruturou ele, porque a religião ela é estruturada e é estruturante. E nas últimas décadas passou por um processo de acomodação à sociedade de consumidores. E nessa perspectiva de sociedade dos consumidores, quando se passa e se tem a possibilidade de se consumir, o pobre que vivia numa sese pela impossibilidade de alcançar alguma coisa, se encontra diante do desafio do consumo, abrir mão do consumo. E a gente vai ver que esse é um dos aspectos vamos falar assim, da ecologia integral, quando se pede para repensar a questão do consumo, do descarte e uma série de coisas. Né? Então, a gente vai falar hoje não do pentecostalismo, não existe um pentecostalismo, existem pentecostalismos, como bem designou o Gideon Alencar quando ele trata da questão dos assembleanismos. Vamos agora fazer um pequeno link com a perspectiva da ecologia integral, né? E a gente vai conceituar rapidamente. Nós sabemos que ela é oriunda da Laudato Si, né? Do Papa Francisco, ali no número 16, traz alguns aspectos do que é ecologia integral. A primeira é a convicção de que tudo está estritamente interligado no mundo. Aquela poeira lá do deserto do Saara, ela alimenta determinados micro-organismos no Atlântico, que depois vão alimentar baleias lá na Antártida. Isso, existem inúmeros documentários que a gente pode encontrar que falam dessa coisa da interligação, né? De que nada que acontece em qualquer parte do planeta é isolado ou é sem consequências. Há consequências, sim. Então, essa convicção ela é extremamente importante. O convite é procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso. Um progresso que não destrua. Eu fico imaginando uma pessoa extremamente pobre que tenha que consegue elevar-se na sua condição financeira, que vá pensar antes nisso, né? Que ele precisa sobreviver, né? Então, às vezes o progresso para ele é a sobrevivência e não melhoria significativa.
a crítica do novo paradigma e das formas de poder que derivam das tecnologias, o valor próprio de cada criatura, o sentido da ecologia humana, e sobre a grave responsabilidade das políticas internacionais e locais, né? E sobre a cultura do descarte e a proposta de um novo estilo de vida. Esses princípios aqui, esses princípios são maravilhosos, né? Eles são importantíssimos, eles regem a perspectiva da ecologia integral. E oxalá nós possamos, dentro dos nossos ambientes de influência, né, trazê-los. Agora, como fazer com que igrejas pentecostais, evangélicas, reflitam esses aspectos? E eu penso também que o futuro das instituições religiosas ou das grandes religiões é exatamente repensar, pensar, discutir, refletir com a sociedade e apontar caminhos, né, que possam melhorar a condição do ser humano, que possa reduzir as diferenças sociais, que possam reduzir o impacto na ecologia, no meio ambiente. Eu acho que as grandes instituições elas precisam refletir sobre essa função. Eu até coloquei no meu texto aqui, é o futuro do papel das grandes instituições religiosas no mundo passar pelo engajamento de questões dessa natureza. O segmento religioso que, no decurso da história, promoveu guerras e opressões de toda a natureza, mas que, na atualidade, se propõe a ser um construtor da paz mundial e um interlocutor para as políticas de um mundo melhor, mais justo e ecologicamente mais consciente, tem papel fundamental na construção dessa mentalidade. Então, por isso eu entendo a importância de eventos dessa natureza, quando a gente vai refletir sobre todos esses elementos e de como nós vamos fazer com que esses segmentos todos possam se engajar, né, na defesa desses princípios, desses fundamentos e, de certa forma, na construção de uma nova mentalidade com base na Laudato Si, na ecologia integral e etc. Bom, aqui, apesar das limitações, deve-se pensar na capacidade que elas possuem de intervir positivamente sobre a pessoa. Para tanto, é necessário que haja. Aí já entra numa questão, né? Se nós queremos um engajamento mais amplo, total, que precisamos unir força, é preciso que haja uma coisa chamada de sinodalidade. É preciso que haja o diálogo ecumênico e interreligioso. E aí entra uma coisa que eu acho extremamente positiva. É a perspectiva que esses segmentos ainda têm do que significa diálogo ecumênico e do que significa diálogo religioso. Refletir sobre esses conceitos, essa ressignificação disso, tanto no imaginário de pentecostais e protestantes, quanto na perspectiva do clero católico, aquele clero mais radical, mais tradicional, vai ajudar bastante a aproximar os segmentos para que se unam nesses processos de luta pela ecologia integral. Eu gostaria de saber como é que está o meu tempo. Olá, professor Moab. Bem, o senhor tem mais 1 minuto, 2 para concluir, né? Mas, enfim, pode fazer aí o seu fechamento e depois, se houver mais questões que o senhor queira colocar, nós teremos 30 minutos de debate no final, tá certo? Então, eu vou pular aqui para o finalzinho e falar sobre essas dificuldades, né, que os pentecostais têm de assimilar esse processo de defesa da ecologia. Então, há 5 elementos que dificultam a perspectiva dos pentecostais em adotar políticas de defesa do meio ambiente. A primeira são elementos da cosmologia evangélica, mais especificamente da sua escatologia. O pentecostalismo adota o pré-milenismo dispensacionalista e futurista, que fala que haverá uma intervenção divina, né, que essa terra vai pegar fogo e que haverá um novo céu e uma nova terra onde os seres humanos habitarão. Então, fica ainda nessa perspectiva, se vem aí um novo céu e uma nova terra, por que eu tenho que me preocupar com essas questões? E se essas grandes crises existentes, se os grandes cataclismas, se as pandemias, né,
se as tragédias e os desastres ecológicos são, na percepção e no discurso escatológico pentecostal, conditio sine qua non para a volta de Jesus, muitos não querem se colocar como anátema desse processo. Mas eu quero dar uma boa notícia. Faz alguns anos, e já mais de décadas, que o pentecostalismo deixou de discutir as questões escatológicas, por conta de um quinto ponto, que é a teologia da prosperidade, que projeta o sujeito para um futuro prognóstico e não para um futuro escatológico, né? Se a gente pensar naquelas perspectivas de futuro passado do Koselleck, né? Uma outra coisa é um panteísmo implícito no engajamento ecológico. Há um preconceito muito forte dentro do segmento, achando que quem trata da ecologia é panteísta, animista, que adora os deuses da natureza, que é demônio. Vão para essa perspectiva, para essa compreensão, né? Então, isso afasta, mas isso é falta de informação, falta de conhecimento, falta de diálogo, né? A terceira é uma aversão não propriamente à pauta ambiental, mas sim aos símbolos, ideologias e identidades associadas ao ambientalismo. Esquerda, comunistas, socialistas, né? Porque esse engajamento que é feito hoje é feito muito por esse segmento, pela esquerda. Eu sou de esquerda, eu defendo a luta e a pauta da esquerda, né? Então, eu percebo dentro do segmento que eu faço parte, eu sou pastor evangélico, há 30 anos sou membro de uma igreja Assembleia de Deus, eu vejo muito essa discussão, quando se levanta isso, se diz assim, mas isso é coisa de comunista, isso é coisa de esquerda, né? Principalmente por aqueles segmentos anteriores. Mas são questões que precisam ser discutidas. A teologia da prosperidade, eu falei, e a última delas é a questão do desinteresse total dos pastores quando eles tratam dessas questões. Por que desinteresse total? Porque para a atração e manutenção dos membros, discutir esses elementos que tira a autoridade, que tira a força, dificulta. Mas eu vejo uma luz no fim do túnel. E essa talvez a gente vai discutir só depois, na hora do debate, que é na juventude, independente da confissão religiosa, que nós vamos encontrar os grandes parceiros para a defesa da casa comum, para a defesa do meio ambiente, para a defesa dos povos tradicionais, para a defesa de um mundo ecologicamente mais equilibrado e socialmente menos desiguais. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês, muito obrigado, desculpe aí pelo extrapolamento do tempo. Obrigada, professor Moab. Não passou absolutamente, né? Fique tranquilo. E a sua apresentação, eu acho que complementa muitas das questões que nós já vimos discutindo, né, desde o primeiro dia. E você pontua muito bem, né, a importância do diálogo ecumênico e interreligioso nessa compreensão e nessa atuação do contexto pan-amazônico e, mais do que isso, né, no contexto nacional. Muito obrigada pela sua apresentação, pelos pontos importantes que você foi colocando, e, ao final, nós voltaremos, né, com algumas questões vinculadas também à apresentação da professora Jama. Professora Jama, a senhora está por aí? Estou. Olá, Jama, Wapichana, você está bem? Muito obrigada, viu, pela sua presença, satisfação enorme em te receber aqui no nosso simpósio. E eu já fiz a sua apresentação no início, não é? Mas eu vou retomar, inclusive para aqueles que entraram há pouco, né? A Jama é mulher indígena do povo Wapichana, roteirista, pesquisadora, ativista do movimento indígena de Roraima, é mestre em letras pela Universidade Federal de Roraima e é coordenadora da Juventude de Roraima, da REPAM, voluntária da Escola Comum, que é um projeto de educação cidadã. Pontuei alguns aspectos aí do seu currículo, né, e da sua atividade aí importante, e eu passo, então, a palavra para você,
Você tem cerca de 30 minutos, tá certo? E, mais uma vez, em nome da organização do nosso evento, eu agradeço a sua presença. Com a palavra, então, Jama. Caimém Pugadan, Herbenal, bom dia a todos, todos os intelectuais que vos assistem, os parentes aí que estão do outro lado, né? Acredito que fazem presente. Eu acredito que esse tema é de tamanha importância. E nesse primeiro momento eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito. Eu acredito, antes de iniciar toda a nossa fala abordando sobre a religião e os povos indígenas, eu tenho comigo um respeito muito grande aos que nos antecedem, a nossos espíritos, ao grande espírito, é o nome do povo, né? E também, antes de começar a falar o nome do povo, eu gostaria de iniciar com um canto, né? Eu acredito que é para já abrir os caminhos aqui, falar sobre religião, falar sobre identidade, falar sobre essa conexão que os povos têm com a Mãe Terra, é falar também dessa espiritualidade viva e manifestada nesse momento. Em sintonia. Aizikamu, tuminkar, tumi, Waknaikyani, tikimanawan, Aizikamu, tuminkar, tumi, Waknaikyani, tikimanawan, Aizikamu, tuminkar, tumi. Aizikamu, tuminkar, tumi, Waknaikyani, tikimanawan. Caimém Oribenal, Caimém, Erikadir. Falar sobre eu sempre trago a nossa pauta, falar sobre espiritualidade, sobre a religião dos povos indígenas também. Também enquanto trazer esse diálogo ecumênico, né? Igual o nosso companheiro falou aí, um diálogo ecumênico, interreligioso também, com todos que estão presentes. Nesse primeiro momento, eu vou abordar um pouco da espiritualidade de onde eu falo. Eu sou indígena Wapixana, Wapixana da fronteira entre Brasil e Guiana, e meu povo também, minha comunidade, minha aldeia fica na Guiana, e meus parentes ficam do lado do Brasil. E hoje eu vivo no Brasil, também, por questão de estudo, né? Eu acredito que o Brasil tem muito a oferecer para nossas juventudes. Eu falo enquanto juventude indígena aqui também. E adentrar nesses espaços aqui, para mim, como meu lema de vida é também democratizar acessos às nossas juventudes. Um acesso que possam compartilhar das suas vivências, das suas realidades, para que outros possam conhecer, para que outros possam não ter somente uma vivência da sua bolha, mas que conheçam outras realidades, outros povos, outras visões e outras cosmovisões, e que possam respeitar. Eu acredito que nesse termo que a gente fala sobre respeito, a gente também fala sobre o bem viver, né? O bem viver, eu acredito que seja hoje, para o nosso diálogo, um desafio para nós, enquanto povos amazônicos, enquanto povos indígenas. E o professor Paulo toma a questão, né, a questão do pentecostalismo, eu achei muito interessante a fala dele, eu agradeço, né, porque me abriu muito, e a gente vivencia isso, né? E eu gostaria de trazer também para esse pequeno momento, a gente traz muito a fala, eu trago muito a minha fala sobre também a minha visão enquanto jovem ativista também, que defende as pautas, os direitos dos povos indígenas.
a gente vive um cenário de muita luta, infelizmente, né? Na qual a gente vive umas políticas de retrocesso, as políticas de genocídio muito grandes que atingem toda a população indígena, todas as nações indígenas. Aqui ele falou da bancada do BBB, né? Bancada da Bíblia, da bala e do boi. Infelizmente, né? De como isso tem afetado do mais rico ao mais pobre, mas especificamente as nossas populações indígenas. Para o atual momento que a gente está vivendo agora, em frente à questão do projeto de lei da PL 490, que fica nesse tarde de adiamento. Enquanto acontecem esses adiamentos, as populações sofrem, as populações indígenas vêm sofrendo. Não adianta eu vir aqui cantar, falar sobre as nossas questões culturais enquanto a nossa população morre. Porque, na realidade, é uma junção. Tudo está conectado. Os nossos cantos, os nossos modos, nosso modo de divertir, está conectado com o quê? Com a natureza. Não existe meio ambiente, existe nós enquanto parte da natureza. Enquanto nós não nos atentarmos para isso, eu falo enquanto população geral, enquanto cidadão, enquanto nós não atentarmos para a questão da natureza, do respeito à natureza, eu acredito que nós, enquanto população em geral, temos que estar sempre atentos a essas políticas de retrocesso, que atingem não somente aos povos indígenas, mas toda a terra. Porque quem é o olhar que o professor também trago para pontuar aqui, quem vai destruir a terra é o próprio homem, com a sua cobiça, com o seu coração cheio de querer mais. Enquanto isso, os nossos pajés, nossos xamãs, eles seguram a terra, né? É pensar nesse mundo, nesses pensamentos. O pensamento indígena, eu trago, ele é um pensamento muito cíclico. Espero que vocês possam entender, né? Que nada tá separado, nada está em uma caixinha. Ele está sempre conectado. Tudo está em conexões. Se atinge lá na base, atinge lá na frente, atinge aqui. Como as mudanças climáticas têm atingido drasticamente as vivências das populações indígenas, no modo de pensar, no modo de agir também. Um exemplo, o povo Krenak ali de Minas, pela destruição feita a Vale ao seu Rio Doce. Tem 5 anos que essa população vem sofrendo. E eu ouvi esse ano de um certo parente que falou que o espírito deste povo clama. Por não estar conectado ao que eles chamam dos seus grandes espíritos, né, que vem da água. Para nós também é assim. Os povos que vivem na Amazônia é assim. A natureza não é só a biodiversidade não é só que essa diversidade presente, mas há uma conexão muito mais profunda disso. Há visões de mundo ali presente, uma conexão entre o mundo místico é muito mais real do que real, né? É trazer isso. Na qual a juventude indígena, o professor Rafael deixa muito bem claro, acredito eu, né, que a juventude indígena, falo do meu estado também, né, que tem esse compromisso social e coletivo. À medida que vá levantando a sua em defesa da terra, em defesa da sua espiritualidade, em defesa da vida, há uma preservação muito grande também nessa caminhada que eles vão fazendo.
nesse embate que eles vão fazendo enquanto movimento indígena, enquanto movimento muito forte da nossa juventude, eles também têm uma espiritualidade muito presente, que é muito repassada também. Muito repassada pela história que a gente ouve nas reuniões dos antigos, pelas suas conquistas, né, as antigas, porque a gente está aqui vivenciando esse momento. Isso nada para a juventude, nada para o movimento indígena, nada para a terra presente foi dado. Tudo foi um processo de conquista, tudo foi um processo de... A terra foi regada a sangue. A terra é regada a sangue todos os anos que passam. Eu acho que, penso eu, que muito mais do que tempos antigos, mas hoje a gente vive um genocídio muito, muito forte no Brasil, aos povos indígenas. Esses parentes indígenas de todo o Brasil. Todos os dias os povos regam em defesa de suas terras com seus próprios sangue, defendendo seus territórios. Não é somente o território, é uma conexão viva, né? É uma espiritualidade muito viva e presente. Essa cosmovisão é muito, muito distinta entre vários outros povos, mas possui um olhar muito coletivo, que é defender ela. Ela quem cuida, ela quem protege. Mas, infelizmente, a gente vive intensos retrocessos e direitos que dá garantia à nossa terra, nós estamos perdendo, né? Mas falar igual os parentes mesmo, o povo indígena ele é muito teimoso, né? Ele vai continuar nessa luta, e eu acho que é uma luta contínua, é muito contínua. Eu acredito que falar sobre as religiões presentes não é romantizando essa resistência. O povo indígena, ele não é um povo romântico, mas na realidade ele é um povo muito amoroso e muita coragem que eles trazem consigo. Muita coragem. Em relação a isso, eu posso também trazer a questão da própria sinodalidade, né, do sínodo, essa chamada que a Igreja Católica faz aos povos da Amazônia. Poder ouvir. Isso é chamar para comer junto, também partilhar das suas lutas. Acredito que a gente vive esse grande chamamento, né, de sentarmos junto, a sociedade civil, esses cantos do mundo, sentar junto e ouvir o que está acontecendo com esses povos. É uma maneira também de acolher e de entender o outro lado. E como poder ajudar o outro lado. Penso eu que isso é um avanço contínuo. Isso é um avanço contínuo da Igreja Católica também. E eu acredito que tudo, de fato, né? Tudo é conectado. Tudo é conectado. Tudo é conectado e parte de nós. Eu falo enquanto indígena, enquanto jovem, mas para todas as outras sociedades. Democratizar, dar visibilidade às nossas lutas com esse olhar muito amoroso e muito, muito de coragem, né? Mostrar também que a luta para manter essas espiritualidades vivas depende muito também do externo. Depende muito do externo. Das pessoas que estão internas. De como os intelectuais da academia podem ter influência na vida da sociedade. Que essa sociedade entenda de como os povos indígenas são importantes também para esse cenário
do bem viver no país chamado Brasil. É a gente retornar a esse processo da tomada do chão, sabe? A tomada do chão é pisar no chão, quebrar o concreto dos nossos corações também. Esse que é o grande desafio. O grande desafio que a gente vive a todos os dias, né? É empatia aos povos, é lutar junto com os povos, é estar entendendo todos os cenários, é apoiar. E a gente vive um cenário muito, já vou não pulando para o outro lado, eu acredito que é na mesma linha. A gente vive um cenário de decisões, especificamente hoje no Brasil. Como representante, um representante da bancada, da bala, do boi, da Bíblia, interfere lá nas nossas bases, né? A gente vive um cenário esse ano de eleição, em que muitos já estão entrando nas nossas comunidades indígenas também, levando a mensagem da paz. Ao mesmo tempo que falam sobre a paz, destroem os povos, cobiçam seus territórios, cobiçam o que existe na Terra. E é muito complexo isso, né? E é muito complexo. E o povo, eu acredito, nós, enquanto povos indígenas, com um olhar coletivo, a gente sabe de onde vem e para onde vai. Eu acredito que esse é o verdadeiro comunismo ainda presente, de fato. O verdadeiro comunismo dos povos indígenas ainda presente. E nesse caminho, não sei nem como é que está meu horário. Alguém? Olá, você tem mais 10 minutos. Mais 10 minutos. Tranquilo. Sim. Muito obrigada. E nesse caminho, né, a gente chama todos para esse olhar coletivo. Refriso mais uma vez, não adianta você achar a cultura dos povos bonita, as danças bonitas, as pinturas, as roupas, os trajes, as literaturas, sem a gente entender. A gente só defende do que a gente entende, a gente abraça. A partir desse momento que existe um entendimento, você passa a realmente abraçar a luta dos povos minoritários, né? Os povos minoritários. Mostrar que essa luta é uma luta muito coletiva e muito, muito pessoal nossa também. É sobre a ecologia integral. É sobre o bem-estar da casa comum, o bem comum, o bem viver na casa comum. Eu acredito que não espero estar pulando longe, né, dos nossos assuntos, mas isso para mim também é espiritualidade, é religião, essas religiões das várias nações indígenas, né? Das várias nações indígenas que ainda perpetuam ao longo dos tempos. Por mais que o termo desenvolvimento tenha chegado à Amazônia, tenha chegado às comunidades, a civilização tenha adentrado, a identidade, a história, a oralidade é importante para que essas nossas cosmovisões perpetuam ao longo do tempo, para que nossas futuras gerações também possam entender, possam saber de onde a gente vem, se foi da grande cobra, se foi do Macunaíma, se foi do peixe, e também para onde a gente vai. Não existe porque a gente vive um grande conflito religioso, né? Eu gostaria de finalizar aqui, né, 10 minutos,
Eu estudei no Instituto em Siquirã, uma das melhores experiências de vida, a minha graduação, Gestão de Territórios Indígenas. É o único, com muita alegria, é o único instituto no Brasil que forma povo indígena, né? É um instituto próprio dos indígenas. Na qual eu percebi, eu criei uma frase muito forte, né? Que o cristianismo, ele atravessa a espiritualidade dos povos indígenas até hoje. E que deixa confuso todas as cabeças ali, né? Porque muitos dos alunos que vêm das comunidades, como o professor já falou, as igrejas estão presentes na Amazônia há muitos anos, né? Também aqui no estado de Roraima, eles chegam muito assim nas universidades. E a universidade é um mundo, né, que você passa a conhecer a nossa identidade regional e também nacional. Não é só identidade, né? É esse sangue derramado. E cria uma certa revolta, né? Tantas mortes que o cristianismo provocou também. Não no cristianismo assim, né? Tantas mortes foi provocada e deixa o próprio parente doente. E se a gente não tiver pé no chão, se os nossos pais não tivessem contado sobre os nossos doídos, sobre os nossos mauares, sobre o grande espírito, a gente perde a cabeça de fato. Por isso que eu friso a importância do grande historiador, das nossas histórias indígenas, para que a gente não possa se iludir com o que vem de fora, com o que vem lá do Ocidente, com o que vem lá da Europa, porque foi trago, foi imposto. Foi imposto de uma forma muito bruta, fazendo cortar nossas línguas, o que a gente acredita, como a gente se protege. E há um forte choque, né? E há um forte choque nisso. E na realidade é um processo, né? É um processo muito libertador também, a academia é. E precisa de acompanhamento para a nossa juventude, senão a nossa juventude fica louca. Juventude que vem das comunidades indígenas, nesse caso. Porque essas informações, ela deixa qualquer um perdido. Mexe com o teu espiritual, mexe com a tua espiritualidade. Se você não sabe de onde vem e nem para onde vai, fica muito difícil. É por isso que a gente, enquanto povo indígena, abraça essa terra como parte de nós, porque a gente sabe de onde a gente vem. Se foi da cobra, se foi da água, foi da serra, enfim. A gente sabe para onde a gente voltar. A gente vai voltar para a terra, né, também. Ou para a água, ou para as plantas aí. A importância de preservarmos essa biodiversidade nos nossos territórios. Acredito que seja que seja isso para compartilhar com todos. É mais de vivência, entendeu? Mais olhar para esse cenário atual, essa atual conjuntura que a gente vive, né? É muito deprimente o cenário que a gente vive, mas a gente segue com um olhar muito esperançoso, com ternura e muita esperança. Que a gente vai continuar resistindo, mesmo teimó, vão continuar resistindo. Há mais de 500 anos, mais 522 anos, povos indígenas resistem. E vamos continuar resistindo. Que as nossas identidades, os nossos modos de vida continuem perpetuando. Eu acredito que a responsabilidade social também, a gente não vive em 1900, nem no século XIX mais, a gente vive uma era de conexões, que a gente tem uma grande influência, né, por meio da mídia também. Cabe a isso. A gente está vivendo esse momento grandioso, é esse. Estarmos aqui, estarmos em todos os locais ao mesmo tempo, difundir essa nossa visão, esses nossos modos de ver o mundo também, de respeito. Eu acredito que seja isso. Caimeno Manauano, muito obrigada. Muito obrigada, Jama. Muito bonita a forma como você começou a sua participação, esse canto lindíssimo, né? Tentando nos conectar aí, em termos da espiritualidade e da própria cosmovisão, né?
dos povos indígenas, e que, em termos da proposta de bem viver, eu acho que se aproxima muito da proposta do pentecostalismo, da proposta do catolicismo, enfim, de todas as religiões em termos da sua espiritualidade e da sua proposta de ação. Eu chamaria o professor Moab também para a tela, porque aí a gente já pode começar o nosso diálogo. Olá, Moab. E, enfim, as duas apresentações riquíssimas, e sempre na linha de continuidade, de complementação daquilo que a gente vem trabalhando, essa questão, né, da cosmovisão e da urgência das ações, né, tanto do ponto de vista das populações indígenas, como da população tradicional, que ontem foi colocada muito pelo professor Virgílio, e por todas as associações religiosas, né? Sejam elas pentecostais, católicas, e aí, no caso das pentecostais, as várias denominações, enfim, eu acho que nós temos um desafio coletivo muito grande. Esse momento que a gente está vivendo é especialmente desafiador. Todos nós temos acompanhado as notícias do desaparecimento, né, do indigenista Bruno, lá, aqui ainda no jornal de hoje, Bruno Pereira, e do jornalista Dom Philips, batalhadores da causa indígena, das populações ribeirinhas, registrando, né, todas as formas de violência e trazendo realmente, né, uma proposta de luta e tendo as suas vozes silenciadas. Esperamos que sejam encontrados, esperamos que o desfecho, enfim, possa ainda, né, ser um bom desfecho, mas realmente tudo que se vê são atitudes de violência, atitudes de opressão. Né? Quer dizer, todas as ações do neoliberalismo, todas de uma proposta de ação. Tá? Então, nós temos, por enquanto, 3 questões, tá certo? A primeira questão é do Átila Cus, que é o Programa de Ciência da Religião e que nos apoia aí na sessão de hoje, e que faz a pergunta para a Jama, se ela acha que, a partir da mobilidade sinodal que o Papa Francisco faz, Está travando. Está travando. Da professora Lúcia Bol. Essa palavra para cada um. Tá. Professor Moab. Olá, tudo bom, Jama? Sensação, tudo bem, tudo bem. Prazer conhecê-la. Muito obrigado. Feliz. Muito obrigada pela também. sua fala, viu? Muito obrigado. Com certeza. Olá, boa tarde. Aliás, bom dia a vocês. Bom dia. Agradeço muito também, em nome da coordenação da organização do simpósio, as exposições de vocês. Acho que a professora Lúcia perdeu a conexão. Eu vou tentar assumir por aqui com a sessão das perguntas com vocês, tá? A primeira pergunta é minha mesma, que eu dirijo para a Jama, né? Você acha que, a partir desta mobilidade sinodal que o Papa Francisco, a partir do Laudato Si, depois da Panamazônia, né, o sínodo de Panamazônia, ele movimentou, né, causou uma mobilidade, a Igreja Católica, ela tenta se conciliar com os povos indígenas e recuperar os danos causados no passado?
Essa é a Claro. minha própria... Claro, eu vejo isso, sabe? Eu vejo enquanto povo da Amazônia, e a gente que tem acompanhado aqui, enquanto movimento social, também enquanto juventude, a gente tem visto isso. A Igreja Católica está vivendo um processo aqui de muita, eu acredito, de muita luta em conjunto também, sabe? A gente tem a própria ação muito concreta do CIMI também, sabe? Junto aos povos indígenas. É um exemplo muito bem claro. Essa solidariedade, esse chamado dos povos, assim, em nível mundial, conhecer a ajuda dos povos da Amazônia, da Panamazônia, né? A gente vive aqui nessa fronteira entre a Venezuela, a Guiana e o Brasil. A gente tem muitas lutas similares, a gente se organizar entre si, sabe? Eu acredito que essa é uma fez com que esse chamado fez com que os povos se unissem de fato, sabe? E é um processo que a Igreja Católica, eu acredito, assim, na minha visão, que é um processo muito de... É um processo contínuo e longo de poder se... Como é que fala? Eu acredito, eu uso esse termo de se converter dos atos passados. É um projeto, um processo de longo prazo. E a gente vê, nesse atual momento, quem está fazendo isso... Quem tá impactando muito assim de uma formação como a anterior, a Igreja Católica fazia, são as igrejas neopentecostais, né? Infelizmente. Muito bom. Átila, eu vou pedir a sua ajuda para você ler as questões. A minha conexão caiu, eu entrei pelo celular e eu não estou tendo acesso aqui ao chat. Se você puder fazer a gentileza de ler as questões, a gente tinha mais duas, não é? Então, você lê... A gente tem mais três. José Carlos Pereira faz a pergunta. Há uma ruptura entre o modelo de desenvolvimento e uma espiritualidade. Isso fragmenta a cosmovisão dos direitos dos povos e da natureza. É possível ativar espiritualidade e desenvolvimento? Eu acho que essa questão é para o professor, mais para o professor Moab, enfim, de qualquer maneira... Depois, se a Jama quiser fazer alguma observação. Então, Moab, com a palavra, eu acho que permite também que você retome alguns pontos que você deixou lá pensando no debate, né? Então, por favor, com a palavra. Pois é, eu pensei, nessa pergunta, eu pensei no Peter Berger. Quando ele desenvolveu, em 69, a teoria da secularização, ele fala que o mundo ia abrir mão totalmente da questão espiritual. Haveria quase que um desencantamento do mundo dentro daquela perspectiva maior do Max Weber. Aí ele ganhou milhões de seguidores. Os seguidores, a academia toda acompanhou ele. Aí depois, nos anos 70, lá no final dos anos 70, 80, ele escreveu um artigozinho dizendo que não estava certo, não, que a secularização não era como ele falava, tal. Ele sofreu muita crítica por conta disso. E antes de falecer, acho que foi em 2015, ele publicou Os Novos Altares da Modernidade, em que ele fala, sim, que é possível conviver com a perspectiva religiosa e o desenvolvimento tecnológico. Ele diz o seguinte: eu antes só olhava para Estados Unidos e Europa. E, ao observar esses universos, eu pensei no desencantamento do mundo, na secularização mais radical. Mas, quando eu comecei a olhar para a América Latina, quando eu comecei a olhar para a África, eu percebi que era possível conviver os dois. Aí ele dá um exemplo que eu acho bacana. Ele diz assim, você imagina que naquela empresa aérea, os Emirates, né, que é de uma nação árabe, de uma nação muçulmana, de uma religião muito forte, os proprietários da empresa, os passageiros e os tripulantes gostariam que o piloto pilotasse religiosamente aquela aeronave. Não. Eles querem que o piloto faça exatamente o quê? Que cumpra aquilo que o desenvolvimento tecnológico da aviação fala, que siga corretamente a técnica, o modelo, a orientação, pouse o avião. Mas
o piloto faz isso, mas ele desce do avião e veste a sua roupa e vai para a mesquita adorar lá. Assim acontece na Índia, assim acontece no Brasil. Eu conheço pastores que são pilotos de avião, que comandam aeronaves. Então, eles terminam ali a sua atuação e vão para onde? Vão para as igrejas. Então, eu acho que é possível, sim. Eu vejo que, como entre os povos originários, eles foram muito assimilados, os que estão na fronteira de cá, né, dentro da sociedade de consumidores, que foram assimilados pelo capitalismo, etc., que é a grande maioria, por conta desse avanço desenfreado aí das fronteiras agrícolas, etc. e tal, eles podem, aqueles que já não possuem outra alternativa, como a própria Jama, né, que é uma mulher indígena, né, que vive a sua espiritualidade ancestral, mas está indo aí fazer um doutorado, está indo aí se aperfeiçoar. Então, isso é totalmente possível. Nós podemos, na hora de fazer o que precisa ser feito, fazer com todos os recursos que a ciência nos dá, né? E na hora que a gente vai viver a nossa espiritualidade, na hora que a gente vai ficar sozinho conosco mesmo, na hora que a gente vai pensar o universo numa dimensão muito mais holística, transcendental, aí sim a gente pode trazer tudo de volta. Ela pode preservar os valores da ancestralidade dela tranquilamente, ainda que ela esteja subindo em um foguete da NASA rumo a Marte. Essa é a minha perspectiva. Não sei se respondi, mas é assim que eu penso. Muito bom. Então, e Átila, a outra pergunta, vi que a professora Suzana também colocou uma pergunta na tela. A próxima pergunta é do professor Wagner, que ele pergunta se o pentecostalismo está tão presente na Amazônia, como envolver mais as comunidades pentecostais na luta pela preservação da região? Acho que essa pergunta vai dar para tanto o professor Moab quanto a Jama responderem, né? Exatamente, tudo bem. Jama, você tem a preferência. Microfone. Eu acredito que nós já temos muitas instituições, né? A própria MEVA, na questão da Amazônia, trabalhando com os povos. Eu acredito que muitas instituições religiosas já entram com a saúde. A gente não pode esquecer dessas grandes ONGs vinculadas às igrejas que trabalham com os povos, né? Que é uma forma de acolher também e viver o evangelho de fato, entendeu? De levar saúde para essas populações indígenas. E as pessoas só passam, acredito eu, que as pessoas só passam elas só passam a defender de fato o que elas conhecem. E muitas das vezes está sendo apagado, porque quem lidera essas ações, os pentecostalismos, dentro das comunidades, são as próprias lideranças, né? São as próprias lideranças, não é gente que vem de fora, gente, não é. Entendeu? Pessoas lá, são lideranças que vivem em comunidades. Mas são outras visões que vêm de fora que acabam, entendeu? Que acaba sobrepondo o que já existe. E eu penso nisso. A nossa juventude, o professor falou, a nossa juventude eu acredito, hoje são pessoas decisórias que podem determinar o futuro de amanhã. São conhecimentos repassados a esses conhecimentos de educação cultural de seus povos. A gente não pode deixar de lado isso. Porque eles serão futuros líderes de suas comunidades, líderes religiosos. Isso tem que ser passado para a nossa juventude. E isso está sendo repassado. Mas nesse tempo de decisões, enquanto digamos assim, enquanto as lideranças religiosas lá em cima da bancada, do BBB, tem um vínculo que afeta diretamente as comunidades. É tipo assim, eu tô vendo o meu próprio parente religioso tá fazendo o que não se prega, entendeu? E eles estão se conhecendo. Eu acredito que todo mundo está vivendo
esse momento atual, por mais que seja de política, mas a gente está vendo de retrocesso, todo mundo tá olhando assim como um momento muito provocador para todos. Eu acredito que a nossa juventude indígena, ela está atenta a tudo isso. Juventude, eu falo de crianças, totalmente as crianças também, que estão no mesmo caminho. Não sei se respondi a pergunta. Mas assim respondeu, sim, respondeu. Átila, temos a pergunta da Suzana, não sei se mais alguma entrou. Só mais essa. A Suzana está perguntando, a professora Suzana, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre a relação da juventude indígena com o campo religioso. A religião tem engajado os jovens nas causas político-ambientais? Bem, eu acho que a Jana até já começou a responder, vai continuar, e eu acho que o Moab também, né, Moab? Pode falar alguma coisa a esse respeito, né? Então, vamos passar a palavra para a Jana, e em seguida para o Moab. Pode falar, Jana. Bom, eu acredito que de forma geral, a nossa juventude que abraça as causas sociais. Aqui eu coordeno uma juventude, uma rede de juventude do MST, da juventude pela universidade. A gente está muito conectado. Acredito que essas redes têm se potencializado no abraçamento de tornar ninguém salta a mão de ninguém. A gente está vivendo isso, entendeu? Então, e as pautas centrais são as pautas ambientais, políticas ambientais. E de forma de atuação, de estratégia, as organizações, as instituições e movimentos juventude estão muito bem atentas a isso, sabe? Enfim, acredito que seja isso. Professor Moab? Bom, eu vou voltar um pouquinho à pergunta do Wagner. Se o pentecostalismo está tão presente na Amazônia, como envolver mais as comunidades pentecostais na luta pela preservação da região? E aí eu faço um link com a pergunta da Suzana Ramos Coutinho, e não vou falar da juventude religiosa, mas vou falar da juventude pentecostal. Né? Bom, eu entendo que lá na Amazônia, e eu estou na Amazônia, só que eu estou numa fronteira da Amazônia, que é aqui a região sudoeste do Maranhão, chamado de Portal da Amazônia, etc., Amazônia Oriental e tudo mais. Né? Eu acho que as instituições religiosas, elas dificilmente, do ramo pentecostal, elas vão se unir num projeto pela defesa das questões ecológicas, dos povos originários, etc. Mas eu entendo que, nesse primeiro momento, isso ocorre de uma forma, vamos dizer assim, paralela. A juventude pentecostal, a juventude evangélica, ela não pensa da mesma maneira que os líderes e ela não pensa da mesma maneira que o conjunto geral dos evangélicos. Eu tenho pesquisa sobre isso. Aqui em Imperatriz, nós temos acho que 40% da população é evangélica, são pentecostais, são muito fortes. Tem igrejas pós-denominacionais, tem igrejas pentecostais, tem 300 congregações da Assembleia de Deus aqui na cidade de Imperatriz. E eu tenho conversado com muitos jovens e tenho levantado questões a respeito. Né? Então, essa juventude hoje, que faz um papel, ela é evangélica, mas quando ela vai para a defesa do meio ambiente, ela não faz como evangélico, ela não faz como religioso. Ela faz como jovem, que está tomando consciência da necessidade da defesa do meio ambiente e ela vai ali influenciando lentamente nos seus lares, no diálogo com os pais, com os avós, com os tios, a respeito disso. Eu, particularmente, tenho 2 filhos. Eu tenho uma menina de 16 anos e um menino de 10 anos, de 9 anos. O menino de 9 anos me acompanha para a igreja. Eu sou evangélico, né? É por isso que eu digo, eu sou professor de uma universidade, mas sou da Assembleia de Deus, sou do reteté, né? Sou pentecostal, falo em línguas, vamos lá. Todas essas coisas, mas eu separo as dimensões do homem espiritual do homem da sociedade, que precisa trabalhar, precisa conviver. Então, essa minha menina de 16 anos, ela já descobriu o caminho da vocação dela. Ela já quer
ela quer fazer um curso superior, ela quer fazer um mestrado, ela quer fazer um doutorado, ela quer ser a melhor possível na área dela, mas ela quer aprender a amar a Deus através de amar os homens, amando os homens, servindo na igreja. Ela é 16 anos, então ela tem toda essa compreensão. Mas aqui em casa, os discursos e os debates são muito, muito fortes na área da defesa da ecologia do meio ambiente. Então, quando a gente ouve ela falando isso, ela tem uma consciência tremenda. Ela é co-líder de um grupo de 20 e poucas meninas da idade dela. E eles fazem essas discussões, mas não fazem como religiosos. O meu menino tem 9 anos, ele não tem definição religiosa, mas ele vai para a igreja comigo. Mas ele já defende o meio ambiente de uma maneira tal que ele não deixa gastar uma coisa, ele fala do canudinho, quando ele recebe o canudinho lá na lanchonete, ele reclama, canudinho de plástico ainda, vocês entregam, tem 9 anos. Então, essa geração, essa juventude é que está nos mostrando uma luz no fim do túnel. E ela é quem vai nos substituir, serão nossos novos líderes. Eu espero que haja tempo suficiente para isso, porque esses caciques, esses caudilhos, esses coronéis da religião no Brasil, eles estão aí nos colocando em situações muito difíceis, mas eles não representam essas pessoas quando elas pensam enquanto cidadãos, enquanto pessoas, né? Então, eu fico nessa perspectiva. Outra coisa, eu acho que, apesar de todos os avanços que a gente tem tido, eu participei do Sínodo, tive a experiência do Sínodo, foi maravilhosa, foi transformadora, tive vários diálogos com o Papa Francisco. Eu acho muito interessante, eu acho muito bom, acho vantajoso. Mas a mesma perspectiva que eu tenho da Igreja Católica, que eu tenho dos evangélicos nesse processo, é que ainda é uma mentalidade colonizadora. É colonizadora por quê? Porque tanto o católico quanto o evangélico quer ir para a aldeia e quer mudar a cosmovisão. Não pense que quando se diz assim, nós vamos pegar os valores, valorizar a cosmovisão indígena e ressignificar dentro da perspectiva do evangélico, isso é colonialismo, né? Isso é colonialismo. Então, desse ponto de vista, é colonialismo. Isso acontece em toda e qualquer religião por conta do quê? Da perspectiva proselitista. Não há nenhum religioso que pense que aquilo que ele está fazendo enquanto religioso ou como líder religioso seja errado. Ele acha que ele fez a melhor escolha. Aí a perspectiva de pulso é qual? É que a minha melhor escolha também seja do outro, né? Então, vai aí por esse caminho, mas eu acho que, como as fronteiras estão se alargando, como a perspectiva está vindo, o que eu diria se eu pudesse falar para jovens de comunidade indígena? Vão estudar. Vocês precisam sair da aldeia nesse momento para estudar, para formar cientistas sociais, para formar uma classe política para ser eleita, ir lá para o Congresso Nacional, para defender seus direitos, iguais as mulheres estão defendendo, as comunidades LGBT estão defendendo, entendeu? Porque no Brasil, das muitas leis, a aplicação dela não é uma realidade. Você tem que lutar para que um direito adquirido seja posto em prática. Por que as comunidades, vou dar um exemplo aqui, LGBT, as LGBTQTI+, tem vários siglas que eu não sei dizer quais são todas elas, por que hoje eles gozam de uma certa tranquilidade, entre aspas? Por quê? Porque estudaram muito, encontraram na educação uma razão de subverter o sistema de opressão, né? Conseguiram se eleger nas câmaras, no Senado, e vão por aí para poder garantir o direito de serem quem eles são. Então, eu quero fazer uma declaração aqui na qualidade de um evangelista da Assembleia de Deus. Não falo pela Assembleia de Deus, mas falo pela minha convicção religiosa. Eu digo que aquela pessoa que é membro de LGBT, entendeu? Que é do terreiro, que tem uma opção totalmente diferente à minha, eu tenho que lutar para que o direito dela seja garantido. Porque o direito dela ser quem ela é que me garante o direito de ser pentecostal, do reteté, heterossexual, entendeu? Isso é o que me garante. Então, eu preciso lutar para que ela, a Jama, para que as pessoas das outras comunidades tenham direito, porque num país de democracia plena, todos precisam ser quem são, respeitando a liberdade do outro. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele nunca se deu por uma oposição. Ou ele é uma realidade na sua vida, ou ele não é, né? Eu defendo o Eduardo, lá da CEILA, tem um discurso muito bacana, que diz o seguinte,
O cristianismo não é religião. O evangelho não é religião. Cristianismo é religião, o evangelho não é religião. O evangelho é a filosofia de Jesus, que diz que amar o próximo está acima de todas as coisas. E só se ama a Deus amando o próximo. E com essa minha fala, eu encerro a minha participação. Assim, caso haja alguma outra pergunta, eu estou à disposição. Obrigada, Moab. Acho que não temos mais perguntas, né, Átila? Temos mais três, mas como que é a questão do tempo, professora? Temos mais algum tempinho? Olha, eu acredito que sim. Mas podemos ter mais 5 minutos, né? Que começamos com um pouquinho de atraso, então podemos sim. Então, se você puder colocar as duas, por gentileza. Tem as três aqui no chat, eu vou ler rapidinho. Primeira pergunta é do professor Eulálio Figueira para o professor Moab. O pentecostalismo cresce em íntima relação com o neo e ultraliberalismo. Isso é mera coincidência ou é fato? Se puder tratar a questão, agradeço. A outra pergunta do professor Eulálio é para Jama. O que você acha que é necessário para que os povos não indígenas aprendam a ouvir os povos indígenas? As religiões podem ser o canal de interligação? Bom, são essas duas, né? Eu acho que... Tem mais a da Daisy, mas acho que depois dessa, como são da mesma pessoa, eu quis já colocar, para responder rapidamente, tem da Daisy também. Tá bem, então, por favor, eu acho que está na continuidade daquilo que vinha sendo apresentado, né? Uhum. Então, passo para a Jana e para o professor Moab. Bom, acredito que a ciência nos possibilita ouvir muito, né? Principalmente a era tecnológica que a gente vive hoje. A gente está num canal de difusão de mensagem. E para a nossa juventude total, para todos no Brasil e no mundo, né? Todas as formas de opressão estão sendo noticiadas nas mídias. Não tem como você ficar... Não tem como um brasileiro ser negligente, não ouvir falar dos povos indígenas. Infelizmente. Não tem como. Nós vivemos na era da mídia, entendeu? Conhecer por ali também é um dos canais. Isso é aprender a ouvir também. E é claro que a religião pode ser um canal de interligação de fato. É simples. Muito bem. Professor Moab? Então, eu vou responder a pergunta da Eulália e depois da Daisy, bem rapidamente. Eulálio. Você já viu a da Daisy? Eulália, desculpa. Você viu a da Daisy na tela? A da Daisy é polêmica. Né? Não tem. Pentecostalismo cresce em íntima relação com o neo ou ultrapentecostalismo. Essas denominações são confusas. Professor Moab, estou corrigindo, eu copiei e colei direto, desculpe. É neo e ultraliberalismo, em vez de pentecostalismo. Ultraliberalismo. Não, eu acho que não é o pentecostalismo. Eu acho que são as pessoas. Né? É claro que você tem uma influência forte da teologia da prosperidade, nesse momento, que diz que o futuro não é mais apocalíptico, que você tem que construir, consumir o melhor da terra, etc. Mas isso não é exclusivo do pentecostalismo, é exclusivo do ser humano, do cidadão, né? Então, não é mera coincidência, não. É o desenvolvimento natural da sociedade. Todas as religiões estão em constante movimento. Lá no Concílio Vaticano II, é uma igreja que está em transformação, vai se transformando, vai se modificando. Todas as religiões estão em forte, vamos dizer, processo de acomodação. O Stuart Hall diz muito isso. Quando você discute identidade, você tem que discutir ou de forma essencial ou não essencial. Essencialista. A essencialista, ela diz que a identidade não muda, é móvel, o cidadão é sempre a mesma coisa. E a não essencialista é que ela está em constante transformação. Eu penso que todas as coisas estão em constante transformações. Inclusive nós, aqui nesse evento, né, onde estamos todos distantes e utilizamos isso. Sobre a supremacia das religiões pentecostais, a falta de diálogo com as questões... Mas a falta de diálogo não é um problema das religiões pentecostais, é da sociedade. Você não pode pôr selo nas coisas, né?
E isso não vai colocar em risco o futuro da Amazônia, não. Quem coloca em risco o futuro da Amazônia são os empreiteiros, são as grandes mineradoras, né? Essas, vamos colocar assim, essas multinacionais, esse avanço todo, isso não tem nada a ver com religião. O que eles fazem, em alguns sentidos, é usar um discurso para legitimar determinada perspectiva, né? Então, colocar, por exemplo, um selo de dizer você é culpado pelo problema da Amazônia em um segmento religioso, não cabe. Eu acho que o que cabe é o sujeito cidadão, é aquele que desceu do avião e vai viver a religiosidade dele na mesquita. Aí o cara que sai da mesquita e entra no avião, ele tem que cuidar do avião. Então, a gente tem que só entender isso. Eu vejo que a escola fundamental é importante, esse novo ensino médio aí arrebenta com tudo, porque acaba com as ciências humanas, você tem uma aula de história por semana, uma aula de geografia, você tira uma série de coisas que te fazem pensar, né? Então, eu acho que o Lula tem que vir aí, a gente tem que reformar esse ensino médio que acabou de ser destruído, a gente tem que colocar as pessoas para pensar, para refletir, para discutir ecologia, tinha que ter disciplina de ecologia, tinha que ter disciplina de meio ambiente mais específica, assim como eu estudo a matemática, a física, a biologia, bota aí a ecologia como disciplina obrigatória, vamos discutir os impactos, e quem está lá dentro não tem selo. Dentro das escolas você não tem selo religioso. E não vai ser a religião que vai resolver isso. A religião nunca resolveu nada. Desde quando ela se institucionalizou a partir do cristianismo, ela oprimiu, destruiu, né, matou para se impor hegemonicamente como portadora da voz, da fala, do direito, né? Ela está saindo do foco institucional, está vindo mais interiormente para o sujeito, e o sujeito vive a sua religiosidade, no meu caso, a minha pentecostalidade. Embora eu acho que seja necessário e importante a manutenção das instituições religiosas, eu gosto de ir para a igreja, quero que meus filhos vão para uma igreja, quero que você viva a sua espiritualidade, mas eu acho que é muito ruim você pensar que a culpa é da religião agora. Porque ninguém está lá no Congresso defendendo a religião, defendendo os seus próprios interesses, sejam eles grandes ou pequenos. É assim que eu estou refletindo. Espero não ter ofendido. Muito obrigado. Olá, Léo. Muito obrigada, Moab. Acho que não temos mais perguntas, né, Átila? Eu acho que esse nosso debate foi extremamente rico e eu acho que, no final das contas, né, o que se aponta é a importância de respeitar as diferenças e combater a desigualdade. Quer dizer, respeitar os direitos individuais, os direitos coletivos e, de alguma maneira, né, fazer com que nós possamos caminhar juntos, né, com uma cosmovisão, e a Jana falou isso lá no início, né, que nós temos cosmovisões, mas que todas apontam numa mesma direção, que é o bem viver. Não é? Quer dizer, então, pensar essa ecologia, pensar, na verdade, né, todas as lutas, enfim, todos os combates que vêm sendo travados, né, na perspectiva das religiões, das atuações dos grupos religiosos e dos grupos indígenas, e com a participação da academia. Essa nossa participação, né, que nos leva a ouvir as vozes da população ribeirinha, seja diretamente, ou seja por meio daqueles que com elas trabalham. Não é? E a mesa que nós vamos ter daqui a pouco, às 10h30, que é sobre a interdisciplinaridade e a interculturalidade nas pesquisas sobre migração na Amazônia, eu acho que vão dar continuidade, né, a essa nossa conversa, mostrando a importância desse diálogo, que surgiu muitas vezes mencionado aí nas falas dos nossos dois palestrantes, que é essa relação com a ciência, com a tecnologia, a importância do engajamento, né,
nesses avanços, tendo em vista aí o desenvolvimento tão polêmico, né, que surge nas questões, mas que mostra, né, que esse engajamento é necessário, e o papel da juventude que vocês trazem, né, o Moab traz como a luz no fim do túnel, né, na fala dele lá no início, mas que vocês mostram que é uma luz que está aí presente, né, que não está lá no fim, mas ela está na trajetória. Né? E eu acho que na fala da Jama isso fica muito claro, ela é a voz da juventude, né, Jama? Né, com 25 anos e tanta atuação e tanta importância aí nessa luta, né, pela inclusão e pela defesa dos direitos dos povos indígenas e pela defesa da Amazônia. Né? Eu acho que nós estamos aqui realmente, né, nessa perspectiva mais ampla de discutir, né, como diz o título do nosso simpósio, né, a religião e a migração na perspectiva da ecologia integral. E eu acho que essa perspectiva da ecologia integral esteve muito presente nos nossos debates de hoje. Eu agradeço muito, muito a presença de vocês. Se possível, espero tê-los aí, eu falo em nome da comissão, esperamos tê-los, né, nos nossos debates ao longo do dia. Temos depois uma sessão à tarde com a presença de imigrantes e temos uma conferência de encerramento no final da tarde e, se vocês puderem nos acompanhar, será um grande prazer. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço muito a participação de vocês no nosso simpósio. Então, muito obrigada ao Átila, que nos ajudou, nos assessorou, tá certo? E muito obrigada e até o nosso próximo painel, às 10h30. Muito bom, Jana. Vamos aí em sintonia, né? Vamos continuar em sintonia. Um abraço. Um abraço, bom dia. Tchau, obrigada.